O governo de Israel aceitou os termos de um acordo de paz proposto pelo presidente americano Joe Biden para parar a guerra contra o Hamas na faixa de Gaza. As informações foram divulgadas pelo assessor de Relações Exteriores do país. A fala do membro do governo de Israel gerou expectativas no cenário internacional. Mas, apesar do otimismo, o assessor afirmou que o plano é falho e ainda precisa de ajustes para ser finalmente colocado em prática. A proposta de Biden prevê 3 fases até que a guerra seja encerrada. Na primeira, haveria um cessar-fogo completo por 6 semanas. Além disso, Israel retiraria todas as tropas das áreas habitadas da faixa de Gaza e reféns sequestrados pelo Hamas nos ataques de 7 de outubro seriam libertados em troca da soltura de centenas de prisioneiros palestinos. Na segunda fase, Hamas e Israel negociariam um fim permanente para a guerra e o cessar-fogo continuaria em vigor durante essas negociações. A terceira fase consistiria em um plano de reconstrução do território palestino. Segundo a Casa Branca, a proposta já foi entregue ao Hamas pelo Catar. Em comunicado, o grupo afirmou que vê o plano de forma positiva. Ao longo dos últimos meses, várias propostas de cessar-fogo não tiveram sucesso. Em fevereiro, Biden chegou a dizer que Israel havia concordado com uma pausa nos ataques, mas não houve interrupção dos bombardeios em Gaza. O doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Ricardo Leães, está conosco para falar sobre essa proposta de acordo de paz entre Israel e o Hamas. Professor, uma boa noite. Primeiro eu queria saber, de fato, esse acordo pode sair porque muitos do governo são completamente contrários. O governo de Israel contrário a um possível acordo de Netanyahu com o Hamas. É possível acreditar que vai sair algo? Pois então, Gustavo, de fato, eu fiquei bastante surpreso com essa indicação de que o governo israelense poderia aceitar esse acordo, porque isso está na contramão de tudo que o governo israelense tem falado desde o início do conflito, em que ele só retiraria suas tropas de Gaza com a destruição completa do Hamas, o que quer que isso signifique. E o que a gente viu nessa proposta do Joe Biden é algo muito diferente daquilo que vinham adicionando os israelenses, porque pressupõe uma retirada imediata das tropas israelenses de Gaza, a possibilidade de que os palestinos retornem para essa região, assim como também estabelece que tanto reféns israelenses que estão com o Hamas devam ser libertados, quanto reféns palestinos, prisioneiros políticos, sejam libertados igualmente pelo Estado israelense, além, é claro, de abrir margem para a solução definitiva do conflito com o estabelecimento de 2 Estados. Então, me surpreende muito que Israel aceite um acordo assim, porque, de fato, os movimentos do governo israelense não têm sido nem um pouco nesse sentido até o presente momento. Professor, hoje Israel anunciou a morte de mais 4 reféns que estavam lá em poder do Hamas desde o dia 7 de outubro. Também outros anúncios aconteceram de outros reféns que estavam mortos agora no mês de maio. Esses anúncios, somados às manifestações, aos protestos de parentes, de famílias, de familiares dessas vítimas que vêm ainda acontecendo dentro de Israel, não podem pesar ali na decisão de Benjamin Netanyahu, mesmo que as condições nesse momento não estejam do jeito que ele imaginava para parar com o conflito? Sem dúvida, se o governo israelense optar por esse caminho, com certeza, a principal razão vai ser a pressão que os israelenses têm feito ao longo dos últimos meses para a soltura imediata dos reféns que estão com o Hamas desde 7 de outubro. Agora, mesmo assim, a gente sabe que é muito complicado para o governo, como é o caso de Netanyahu, que tem em seu gabinete muitos setores extremistas, tomar uma medida que pode ser vista como uma medida fraca. Tanto que a gente já viu uma sinalização de que o Hamas pretende aceitar essa proposta, porque, ao fim e ao cabo desse processo todo, o que a gente vai dizer é que se essa proposta for efetivamente implementada, o que a narrativa que vai ser criada é que o Hamas, por meio dos ataques lá de 7 de outubro, conseguiu a realização do seu objetivo principal, que é a criação de um Estado palestino. Então, eu ainda sou bastante cético de que o governo israelense tome uma medida nesse sentido, embora
a gente esteja torcendo que isso venha a acontecer. E, professor, olhando também pelo lado americano, o governo de Joe Biden, o quanto para ele seria importante e o quanto pode haver uma pressão dos Estados Unidos, em especial, obviamente, de Joe Biden, para um encaminhamento de acordo, principalmente antes da eleição norte-americana, e como isso poderia ser um trunfo no pleito americano a favor de Joe Biden? Sem dúvida, é um ponto importante, porque a gente tem visto nos Estados Unidos que cada vez mais os democratas, os eleitores do Partido Democrata nos Estados Unidos, eles têm se colocado de uma maneira mais favorável em relação à Palestina, em especial a população mais jovem. Como a eleição nos Estados Unidos, o voto é facultativo e, de maneira geral, os índices de comparecimento são maiores entre pessoas mais velhas, é absolutamente necessário para o Joe Biden que essa população de jovens esteja motivada a ir votar e votar majoritariamente por ele. Essa é a chance que ele tem de derrotar Donald Trump. Então, se de fato ele tiver sucesso nesse sentido de acabar com essa guerra e ainda de criar perspectivas para o definitivo estabelecimento de um Estado palestino, eventualmente com a deposição de armas do Hamas ou alguma outra medida análoga, aí, sem dúvida seria um trunfo muito significativo e ele poderia utilizá-lo na campanha. Agora, vamos lembrar que é um conflito que data de muitos séculos, então é bastante surpreendente se ele for resolvido num período tão curto. Tá certo, professor Ricardo Leões, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Record News. Uma boa noite e até a próxima. Boa noite, Renata. Boa noite. Boa noite.